Personalidades que, através de suas histórias, empresas, serviços e trajetórias de vida, fazem dessa região um lugar especial. Você acompanha a partir de agora Café com a Guarujá. Apresentação Robson Lunardi. Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Robson Lunardi. A partir desse momento, entra no ar o Café com a Guarujá. Eu estou aqui falando em Orleans, essa santa e bela Catarina, nesse Brasil, meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência. Está comigo a equipe da Rádio Guarujá, o JH, jornal aqui da cidade, da nossa região, o Portal Ligado no Sul. Muito obrigado a todos da equipe técnica. Conversa a partir de agora, Thaís Figueiró de Biasi. Ele é fonoaudióloga, vencedora do troféu Lúcia Librelato, 2 anos consecutivos. Mas sempre perguntando, uma satisfação primeiro muito especial estar aqui conversando com você, viu? Certo. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os rádio ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui na rádio, mais uma vez conversando sobre a fonoaudiologia, conversando um pouco sobre mim. E já gostaria de agradecer também o espaço a todos que votaram em mim, né, pelo segundo troféu Lúcia Librelato. Em que momento da tua vida tu entrou para a área de fonoaudiologia? É isso que chama a tua formação? Isso. Fonoaudiologia. Uhum. O que é isso? A fonoaudiologia, ela é uma área, né, um estudo na área da educação, onde a gente atua nas áreas de voz, audição, motricidade oral, que seria lábios, língua, bochechas. Na questão da disfagia, a fonoaudiologia educacional também entra. Disfagia, tem uma palavra aí que eu não... Desconhecida. Disfagia. Isso, a disfagia é uma dificuldade que principalmente pacientes neurológicos com sequela de AVC, traumatismo craniano, ou pacientes que nasceram com alguma dificuldade neurológica, como por exemplo as crianças da PAI, têm dificuldade de empurrar essa comida para o estômago. Então essa dificuldade ela pode ser desde o tirar a comida da colher até encaminhar essa comida até o estômago. Tem pessoas que têm dificuldade de se alimentar, é isso? Isso, exatamente. Tem dificuldade de se alimentar devido a uma lesão no cérebro. Nosso cérebro é a nossa placa-mãe, como se fosse um computador, ele comanda todo o nosso corpo, e se tem algum machucadinho no nosso cérebro, a gente vai ter essa dificuldade. E, antigamente, quando não tinha fonoaudiólogo, como é que se cuidava disso? Então, por exemplo, da PAI. Isso, assim, muito antigamente as APAIs já haviam fonoaudiólogos, só que são profissionais que, apesar de a gente estar em 2015, é um profissional pouco reconhecido e pouco conhecido na sociedade. Então, até então, os pacientes essas dificuldades eram através dos achismos. Olha, ele comeu isso daqui e se engasgou, então vamos dar papinha. E assim ia até essa pessoa morrer, chegar ao seu fim da vida só comendo papinha. Já com a fonoaudiologia, o que a gente consegue fazer? A gente consegue reabilitar através da neuroplasticidade, que se chama, que é fazer O que é isso? Neuroplasticidade? Isso. O que é? A gente tem uma lesão no nosso cérebro e a gente ensina o nosso cérebro a fazer outro caminho. Como se a gente tivesse uma pedra no caminho, a gente tem que pular essa pedra. Então, através da terapia, a gente consegue fazer isso, uma reorganização desse cérebro. E é onde a gente reensina essa pessoa a se alimentar. Vamos pegar um caso, até entendi, mas vamos pegar um caso específico de um paciente que você fez, ensinou esse novo caminho, por exemplo. Isso. Por exemplo, eu tenho uma senhora de 74 anos, ela colocou o marca-passo, tá? E ela ficou no hospital durante 45 dias, 30 dias na UTI. E durante esses 45 dias ela fez uso de sonda, se alimentando pelo nariz, aquele caninho que coloca pelo nariz. E devido à idade dela e à falta de estímulos para se alimentar, ela perdeu essa função. Então, 2 vezes na semana eu vou até a casa dela, devido à dificuldade dela se locomover. Perdeu a função, ela não sabe mais comer, é isso? Isso, exatamente. Porque assim, devido à idade, a musculatura também vai enfraquecendo. E como ela não teve também esse estímulo de estar alimentando ela devido a ela estar na UTI,
a terapia de fono entra para ensinar ela a se alimentar. Então, através de exercícios e de eletroestimulações, que são eletrodos que a gente coloca próximo à garganta, para poder estimular de uma forma muito mais intensa, hoje ela já está conseguindo se alimentar, devido aos exercícios. Então, ela começou com uma alimentação totalmente pastosa, que a gente chama pastoso grosso, e hoje ela já está numa alimentação próxima ao normal. A única coisa que ela não consegue ingerir, na verdade, que não que ela não consegue, é que eu não ainda liberei, é o arroz. Porque o arroz é um alimento muito danado para quem tem dificuldades de alimentação. Me parece que não, né? Não Isso. Por quê? Porque ele é um alimento muito pequeno e como essa pessoa não tem o controle do alimento, ela acaba comendo esse alimento e ele acaba indo para o pulmão em vez de ir para o estômago. E nesses casos acabam acontecendo as aspirações alimentares e daí, consequentemente, as pneumonias. E daí, muitas vezes, tem que voltar para o hospital e a gente começa tudo do zero. Então, aos poucos que a gente vai graduando. Você quer dizer que assim, entre uma carne, um churrasco e um arroz, é mais fácil aprender a comer o churrasco? Isso. Uhum. Exatamente. Como é que você enveredou para essa área? Como é que tu foi parar dentro da fonoaudiologia, já que não é uma coisa tão comum se encontrar fonoaudiólogo, né? Isso, é bem difícil, né, Robson? Assim, na verdade eu não sei até hoje por que eu quis ser fonoaudióloga. Assim, eu nunca fui assim aquela que sonha, quando eu crescer eu quero ser isso, quero ser aquilo. Não, eu queria sempre ser dentista. Sempre gostei dessa área. Mas chegou próximo ao vestibular, eu não me interessei por essa área. Eu achei que o mercado de trabalho já estava saturado com esses profissionais e tal. Então, eu disse, não, eu vou ter que procurar alguma coisa diferente. Daí, eu fui atrás da universidade. Disse, qual universidade que eu quero estudar? Daí, foi onde eu escolhi a Univale em Itajaí. Eu disse, eu quero estudar nessa universidade. Porque eu vi os conceitos, era uma universidade boa e tal. E daí, eu fui para os cursos... Você é natural aqui de Orleans? Sou natural de Orleans. Como é que foi parar em Itajaí? Meu pai mora lá, né? Mora em Navegantes. Certo. Isso, então... Meu pai trabalha no Librelato, numa empresa madeireira do grupo. Uhum. Então, eu disse, eu quero fazer lá. Agora só vou tentar descobrir o que eu quero. Daí fui nos cursos da saúde, odonto eu não quis, medicina, eu disse, eu acho que não vai dar certo. E daí fui procurando até que eu encontrei a fono. Fiz vestibular, passei. Cheguei lá... boiando na maionese total, porque eu não sabia o que era nada. As gurias na minha sala morria de inveja, porque elas, porque eu queria ser fono desde pequena. Eu nunca sabia o que era fono. Para mim era só para ensinar a falar. E depois, no transcorrer da faculdade, que eu fui aprender como a fonoaudiologia é ampla. E daí eu me apaixonei e hoje eu não troco mais a fonoaudiologia. O que é que aprende lá? É no bloco da saúde? Isso, no bloco da saúde. Vocês têm, como é que chama? Anatomia? Isso. Claro que tem, né? Isso. Primeiro semestre e segundo semestre é mais voltado à base, né? Então, a gente tem a anatomia, a gente tem a neuroanatomia, questões relacionadas ao cérebro. Tem as questões biológicas, como funciona o organismo e tal, questões neuroquímicas. E depois, da metade para frente, que daí a gente tem algo mais relacionado. Questões auditivas, questões de linguagem, disfagia, e daí é onde também começam os estágios. Então, a fono é a fala? Isso. O ouvido também entra? Ouvir também entra. A fala, o ouvido e a garganta. O engolir. Isso. O almoço e fazer a fonética, Isso. que é a palavra. Isso, a gente fala assim, que a fono do pescoço para cima é coisa de fono. Então, pescoço, voz, entra a laringe e faringe, que é a questão da disfagia, entra a voz, entra a respiração também, entra a audição, entra a linguagem, e a parte da cognição também entra um pouco. Tem essas coisas modernas de hoje em dia, tem algum exercício oriental que vem para cá, não lembro agora o nome, mas afinal, só para aprender a respirar. Isso. A respiração é importante? Isso. Principalmente, Robson, para quem trabalha com a voz. Yoga é o nome, né? Yoga. Isso, é yoga. Além de trabalhar toda a questão respiratória, a yoga também é muito importante para a questão de atenção e concentração, para você também manter esse nível.
né? E a respiração, principalmente para quem trabalha com a voz, ela é fundamental. Não basta ter voz, você tem que ter uma respiração adequada. Por quê? Porque a respiração, se você respirar de uma forma inadequada, além de você ter o que a gente chama de uma incoordenação pneumofonoarticulatória, que é aquilo que quando a gente vai falando, vai cansando no meio da fala, isso vai ocasionando uma tensão na região de pregas vocais e acaba ocasionando os calos, os pólipos. Então, por isso que a respiração também é importante para a questão da voz. E isso não só da voz, eu vi na educação física, assim, respirar é tudo para eles. Isso, né? Exatamente. Educação física, ir para uma academia, fazer uma caminhada. Você atende esse pessoal também? Ou então, dentro da fonoaudiologia, existe um atendimento para desportistas? Aprender a respirar? Existe essa parte, só que ela é pouco conhecida, Robson. Infelizmente, existem mitos, né, que a fonoaudiologia ela é só para quem tem atraso de fala. Só para quem não fala. Agora, de uns 4 anos, eu estou formada há 4 anos, de uns 2 anos para frente, que eles estão sabendo realmente o que é a fonoaudiologia. Que a fonoaudiologia não é só para ensinar a falar. A fonoaudiologia também é para ensinar a respirar, também é para ensinar a falar um pouco melhor, para ter um preparo vocal um pouco melhor, né? Agora que as coisas estão começando a caminhar. De 4 anos atrás para cá, a fonoaudiologia evoluiu muito, principalmente na nossa cidade, eu acho. Na fono eu já entrevistei aqui gago, por exemplo. Vocês tratam de gago? Isso, a gagueira a gente também trata. A gagueira está relacionada principalmente à questão emocional. Vocês tratam, olham ou existe a possibilidade até de vir a melhorar? Como é que é esse tratamento? Assim, ó, Robson, a gagueira, ela não tem cura, como se fala. A gagueira, ela tem tratamento. A gente consegue diminuir as causas da gagueira. As causas não, desculpa. A gente consegue diminuir o efeito da gagueira na fala desse sujeito. Certo? Então, assim, através de técnicas de respiração, técnicas de concentração e algumas técnicas mais específicas, a gente consegue fazer com que essa pessoa gaga consiga diminuir a sua gagueira. Mas a gente não consegue eliminar. Como é que eles cantam? Isso. Ou então alguns cantam, todos, como é que é? Isso. Então, a gagueira, a pessoa gaga, ela consegue cantar devido ao planejamento motor que essa pessoa já tem. O que é? Ela já sabe o que ela vai cantar. E também tem uma questão de ritmo que está incluído. E esse ritmo facilita também essa entonação da pessoa. Ela vai se auto-percebendo junto com a música. Até porque tem a questão do tempo durante a música, né? Entra um instrumento, eu não posso cantar antes desse instrumento. Então é isso que vai acontecendo e a pessoa consegue ter um bom desempenho cantando. No filme, um dos filmes que eu gosto muito, O Discurso do Rei, tem um momento lá que ele tapa os ouvidos. Isso. Não sei se você assistiu o filme. Sim. Lógico que assistiu, porque é dentro da tua área. Mas que ele tapa os ouvidos e ele consegue falar. Isso, exatamente. É como se fosse um retorno. Você lembra o milionário José Rico colocava a mão no ouvido? Isso. É como se fosse um retorno para eles daquilo que eles estão falando. Devido à questão de ressonância da nossa caixa, né, craniana, da nossa face, a gente tem os seios, que é onde a gente tem as sinusites, né? E quando a gente fala, dá uma reverberação. É como se esse som ele está dentro da nossa caixa craniana e depois esse som ele sai pela nossa boca, só que antes ele se espalha por todo o nosso rosto. Então, colocando a mão no ouvido, a gente tem esse retorno, a gente consegue perceber. Existe possibilidade de melhorar bastante? É psicológico? Como é que é? Assim, ó, da cabeça? A pessoa nasce assim? Isso. Não existe uma causa ainda. Existem milhões de estudos, mas nenhum diz assim, é isso que causa a gagueira, tá? A gente sabe que a gagueira, hoje em dia, ela está muito relacionada a uma questão genética, hereditária, de pai para filho. Isso existe, tá? E também uma questão que está relacionada à questão emocional dessa pessoa. Então, muitas vezes, o tratamento da gagueira não é só fono, a gente também precisa da psicóloga junto para poder trabalhar também essa questão emocional. Aquela história, então, quando tentar ajudar e tentar ajudar na conversa, fazer ele
um gago falar, mas só estraga, é verdade mesmo? Isso. A gente acaba rotulando muitas vezes eles, né, Robson? Por exemplo, calma, respira, fala de novo. Então, assim, você está botando essa pessoa num ponto de humilhação, vamos dizer assim, tá? E isso pode piorar ainda mais a gagueira, porque você está ocasionando um trauma psicológico nessa pessoa, podemos dizer assim. Está deixando ela mais envergonhada. Então, assim, perante um gago, a gente tem que se comportar de uma forma serena. Não levar isso para o outro caminho. Tentar ajudar a acalmar a pessoa para que ela tenha um bom desempenho. Agora, se ela vir aqui, aonde que eu estou, Robson, ela não tem um pré-conhecimento com você, um pré-conhecimento sobre aquilo que você vai falar, essa pessoa com certeza vai gaguejar. E eu digo, não só essa pessoa que tem gagueira, mas qualquer pessoa sofre de gagueira. Se uma pessoa vem aqui, não te conhece, você faz uma pergunta difícil considerado para essa pessoa vai gaguejar. Por quê? Pela insegurança e por ela não ter domínio daquilo que ela vai falar. Então, querendo ou não, nós que não temos gagueira, a gente muitas vezes tem esses episódios de disfluência, que também seria uma gagueira. É verdade, só para encerrar esse assunto da gagueira, um pai que tem em casa um filho com tendência ou que observa que o filho é gago, o que deve fazer? Então, primeiro momento, procurar uma fonoaudióloga. Através da avaliação, a gente vai fazer todas as orientações e os exercícios necessários. E caso for necessário, a gente também faz os encaminhamentos, né? A gente encaminha para psicóloga, né? E alguns casos mais graves, muito graves, para psiquiatria também. Que é tratamento medicamentoso. Tem até tratamento medicamentoso para isso? Isso, não para a gagueira em si, mas para a questão comportamental desse sujeito, né, ou as dificuldades que essa pessoa venha a ter. Uma outra coisa que dentro da fala a gente observa bastante como sendo, não um defeito, mas uma situação que acontece, é a questão do fanho. O nome é fanho mesmo? Assim, popularmente a pessoa fanha. Na fonoaudiologia é uma pessoa que tem uma hipernasalidade. Olha só, que nome. Hipernasalidade. Isso. Bom, já falou que é fanha, lógico que é isso mesmo. O que acontece, Robson? A hipernasalidade, que essa pessoa fanha, que a gente chama, ela pode estar relacionada a vários fatores. Um deles é as pessoas que nascem com fissura lábio-palatina, aquelas que têm o céu da boca todo aberto. O que acontece? Dá para enxergar isso, inclusive? Dá. Vem desde o lábio e vai até lá atrás na campainha, tudo aberto. O lábio é como se tivesse um cortezinho assim. E ele vai até lá atrás no céu da boca, tudo aberto. Então, assim, essa fissura lábio-palatina... Nessa hora todo mundo fez igual eu. Começou a imaginar, né? A língua lá no céu da boca. Isso, exatamente. O que acontece? Quando a gente puxa o ar... para falar, as nossas pregas vocais, elas começam a vibrar e esse som sai e vai para a nossa cabeça, onde a gente tem os ressonadores que faz a amplificação desse som. E muitas vezes o que acontece? A pessoa que tem essa fissura lábio-palatina, por exemplo, o som, como não tem o céu da boca, ele acaba indo para o nariz. Porque o céu da boca é a divisão do nariz e da boca. Então, se não tem o céu da boca, esse som vai sair todo pelo nariz. Mas também existem os casos de que as pessoas têm o céu da boca todo intacto, mas que tem esse tipo de distorção na fala, por exemplo. Que pode estar relacionado a quê? Uma disfunção velofaríngea. O que é isso? Estou dando uma aula de anatomia hoje, né, Robson? Vai falando, mas vai. A disfunção velofaríngea, o que é? Na frente, no nosso céu da nossa boca, mais na frente, ele é durinho. Coloca. Estou aqui novamente. Em casa, minha amiga dona de casa, a mesma coisa. E quando tá lá atrás, perto da campainha, ele é mais molinho. E quando a gente fala, para esse som não sair totalmente pelo nariz, ele dá uma fechadinha. Ele fecha, vamos dizer assim, uns 80%, ele tem que fechar, para que esse som não saia pelo nariz.
E tem pessoas que têm disfunção nisso, que ele tem o céu da boca, mas esse céu da boca não fecha. Daí é onde que a gente tem que fazer fono, para poder trabalhar esse músculo que está preguiçoso. É mais fácil, então? Dá até para acertar a questão do fanho? Dá, com certeza. É só questão de tratamento. E esses que não têm o céu da boca? São feitas cirurgias de correções. As cirurgias iniciam por volta de 1 ano de idade e ela vai até aproximadamente os 12, 13 anos de idade. Depois não dá mais? É muito raro isso acontecer, de ter uma recidiva, né? O que acontece? Como a nossa região crânio-facial, o nosso rosto, ele está sempre em crescimento, conforme vai crescendo, muitas vezes vai soltando os pontinhos que fecharam o céu da boca. Então pode ocasionar o que a gente chama de fístula, que é ter um buraquinho. Então muitas vezes tem que fazer a correção também. Ah, certo. E acontece caso assim, deve ser muito bonito esse momento de uma pessoa quando passa por uma cirurgia e vê que mudou o timbre da voz, se esse é o termo. Isso, exatamente. Eu atendi uma criança assim, que já está com 8 anos, e a hora que ela começou a perceber que ela não estava mais falando pelo nariz, como ela diz, ela olhou para mim em cima e disse: eu não falo mais pelo nariz, fono. Eu disse: sim, viu? Muito bem, tu não está mais falando pelo nariz. Então, assim, é uma coisa que também irrita eles. Porque a sociedade em si também como é que eu posso te dizer? Ela é preconceituosa. Preconceituosa, isso mesmo. Então, assim, fugiu daquilo que eles acham que é normal, que na verdade nem a gente sabe o que é normal, eles já ficam fazendo esse preconceito bobo. E daí é onde que as crianças não querem mais falar, né? Tem vergonha de sair de casa. Até esse menino, foi ele que pediu para a mãe para ir para uma fono. Que ele disse que não aguentava mais o que os colegas estavam fazendo na escola. Que ficavam rindo dele porque ele falava pelo nariz. Ah, se existe. Bom, hoje graças a Deus, tem uma coisa chamada bullying aí, chega a ser crime, né? Exatamente. É uma coisa que é totalmente fora do padrão moderno de educação. Uhum. A sugestão, a ideia, a recomendação para quem tiver em casa uma criança nesse tipo de estágio, aí ela é de mais responsabilidade ainda que a própria gagueira, né? Nossa, porque com tem certeza. prazo, né? Isso mesmo. E além de, assim, como são várias cirurgias e também tem que ter um espaço entre as cirurgias, questões de tempo entre uma cirurgia e outra. Então, assim, quanto mais cedo tu conseguir fazer esse tipo de tratamento, reiniciar esse tipo de tratamento, com certeza o resultado vai ser melhor. Ronco não é com fono, não atua no ronco, não atua também no ronco. Fono trabalha com tudo, Robson. Questão de ronco, quem faz o caminho lá que nós fizemos no ano passado, você ficar num albergue aí com 30, 40, 130 pessoas roncando, é uma coisa, é uma sinfonia, né? Sinfonia. É ensurdecedor, né, Robson? Alguém disse no caminho assim que como é que consegue uma mulher e um marido viver um roncando? Que entram em sintonia, é verdade isso? Acredito que sim, Robson, que assim, na verdade tu me atura que eu te aturo. Eu acho que é isso que acontece. Porque assim, existem pessoas que têm sono leve, que qualquer barulho está se acordando, e existe aquele tipo de pessoa que o mundo pode estar caindo, que essa pessoa entra em sono profundo super rápido e que não está nem aí, né? Terremoto do lado. Eu acho que é isso mesmo, Robson. Pode cair o mundo lá, terremoto, dar enchente, cair o prédio que ninguém acorda. Entra em sono profundo muito rápido. O que é o ronco? O ronco, ele é uma hipotonia. O que é isso? Ele é uma flacidez, musculatura mole da região da garganta, lá do céu da boca. Então, através de exercícios fonoaudiológicos, a gente faz o fortalecimento dessa musculatura. E exercícios de língua, como também de exercícios de céu da boca, facilita muito para que haja essa diminuição. Então, o ronco não deixa de ser uma vibração daquela musculatura que está fraca, que está mole.
Então, se a musculatura tiver muito forte, estiver rígida, não vai ocasionar isso. Para quem está em casa, dá para te mostrar um exercício desse? Porque esse eu duvido uma casa que não tenha um que não vão. Um exercício, por exemplo, é você falar cá, cá, cá. O que acontece? O céu da boca, ele vai indo para trás. Se você fizer isso na frente... Isso. Na frente do espelho, você vai perceber que o céu da boca lá atrás, a parte mais molinha, ele vai levantar. Isso já está fortalecendo aquela musculatura. Cá, cá, cá. Está fortalecendo. Exercícios de língua também. Estalar a língua. Vibrar a língua. Empurrar a língua para um lado, para o outro. Isso. Empurrar o céu da boca. Lá em cima. Isso. Também fazer exercício de dizer que também está levantando lá atrás. Exercícios dessa... é lá atrás. Isso. Certo. Além da língua também ir para trás, o céu da boca também está indo junto. Eu não fiz isso com a questão do fanho. Tem algum exercício que possa ajudar, de repente, quem não tem a possibilidade de vir até a fono? Lógico, primeira coisa, vem até a fono. Isso, depois claro. Depois o telefone aí e tal. Mas quem não puder, tem algum exercício que possa ajudar essa criança? Tem um exercício que a gente chama de máscara. O que é? É fazer com que esse som saia da garganta e fique no rosto. Por exemplo, tu faz o som do só que esse som do tu tem que fazer com a boca mastigando. E o que você tem que perceber nisso? Tu tem que perceber um formigamento na tua boca. Porque isso quer dizer o quê? Que o som tá na tua boca. Isso é para direcionar o ar. Certo. Entendi. Agora, muitas vezes acaba assim, ó. O que é? O som tá na garganta. Não sei se você percebeu uma diferença do pro Ou muitas vezes o som também pode sair assim, ó. Que está saindo pelo nariz. Então, por isso que é importante você estar fazendo a simulação de uma mastigação junto com esse exercício para poder sair na boca, para poder direcionar melhor. E isso é uma coisa tão simples assim, que parece até uma coisa boba. A coisa boba, com todo respeito. Mas isso tem um efeito... Eu acho que deve ter, porque a minha filha, uma delas, ela falava o F. E isso quem não teve em casa, né? Quem nunca antes disso? Lógico. E eram exercícios assim, eu disse, para tudo isso aí. E olha, foram 1 ou 2 sessões assim, ela perdeu. Isso. Eu queria falar sobre isso. Quem tem... Eu não sei se é defeito, o que é um defeito, não se sabe. Tem gente que acha bonito. Isso. Mas o F, o que é isso? Então, o F é uma interposição de língua. O que é? Na hora que a gente está falando, os fonemas fricativos que a gente chama, que seria o S, o Z, o X e o CH, essa língua, em vez de ficar empurrando o dente baixo, ela vai para o meio da língua. Isso pode ser o quê? O freio da língua, que se chama de freno lingual, que é quando tem a língua presa. Tá? Ou pode ser também uma hipotonia, a língua está flácida. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar a musculatura, como se fosse ir para a academia para fortalecer essa língua. E depois a gente faz o reposicionamento, a impostação desse som. E a gente vai dizer, ó, quando você for fazer o som do S, você vai colocar a língua no meio, embaixo, nos dentes, e vai fazer o som da cobra. Porque se você colocar no meio da língua, ele vai sair distorcido. Então, a terapia relacionada a esse ceceio que se chama, que ele pode ser tanto na frente como dos lados, é isso que acontece. Fortalecimento de língua com impostação da onde que essa língua tem que tocar. Conscientização. E isso a gente consegue. E em pouco tempo, assim, não é uma coisa, vai ficar 1 ano fazendo isso, é rapidinho, né? Isso, Assim, Robson,
todo tratamento de fono, não só de fono, mas todo tratamento, todo meio de reabilitação, ele é rápido quando ele tem uma participação ativa da família, quando é criança, né? E também quando tem uma aceitação relacionada a isso. Porque a partir do momento em que essa pessoa não tem uma aceitação, ela não percebe a sua dificuldade, ela não vai saber o porquê que ela tem que estar fazendo aquilo ali. Então, muitas vezes, o tratamento de fono acaba se prolongando, assim como também os outros tratamentos, eu acredito, devido à falta de aceitação dessa pessoa em relação à dificuldade que ela tem. E daí a gente tem que trabalhar a conscientização e dizer, ó, a tua língua não pode estar no meio dos dentes. Ela está com uma língua preguiçosa, a gente tem que trabalhar essa língua. E muitas vezes as crianças acabam entrando nas historinhas da língua, na historinha da cobra, e a gente acaba tendo um bom sucesso. A mãe, o pai em casa cobrando também, tá falando assim. Isso. Tem que falar assado, também ajuda? Com certeza. Qual é o papel da família? O papel da família é fundamental para a reabilitação. Sem a participação ativa da família, a gente vai conseguir resultado. Mas esse resultado vai demorar e muitas vezes a gente não consegue o resultado. Infelizmente, a gente não consegue. Eu fiz algumas perguntas aqui a respeito de algumas coisas que a gente enxerga assim no dia a dia, como é o caso do ronco. O ronco tem alguma coisa que dá para fazer algum exercício também em casa que as pessoas podem fazer? Isso, o ronco seria esse exercício do cá. Falamos. Chegaram algumas perguntas aqui quando eu disse que ia entrevistar você. Eu mandei algumas perguntas lá para alguns internautas que estão conosco aí, que me ajudam na construção desse programa. Qual é o papel do fonoaudiólogo na área da estética? Isso, fono também está na estética. Bom, estética é a aparência, né? Isso, é isso exatamente. O que acontece, Robson? Por que hoje em dia... Obrigado ao Geraldo Flor, lá de Gravatal, que está nos ouvindo aí. Lhe manda um abraço, viu? Isso, obrigada. Por que a gente coloca Botox? Para fortalecimento de uma musculatura. Ou inibição da função de uma musculatura. Certo? Botox é aquela toxina botulínica. Isso. Que hoje em dia é moda. É muito comum isso acontecer. Mas isso tem que colocar na testa aí para tirar ruga, né? Isso, exatamente. Tem mais algo por aí, né? Tem bochecha para levantamento de bochecha, tem nos lábios, tem num bigode chinês que a gente chama, que é essa prega que inicia da asa do nariz, embaixo do nariz e vai até a próxima comissura labial, que é na boca. Existe também o código de barra, que é aquela boca, principalmente de pessoa fumante, que é toda franzidinha em cima. Então, assim, nisso a fono trabalha? Com certeza. Porque é fortalecimento de musculatura também. E readequação dessa musculatura. Por exemplo, se você tem o hábito de franzir a testa quando você está falando, através de exercícios nós vamos ocasionar o relaxamento dessa musculatura e também fazer com que você perca essa mania de tentar levantar a sobrancelha, enrugar a testa, franzir no meio dos olhos. Esse cacuete, esse é o termo, né? Isso, exatamente. Quando é que se aprende isso? Na fonoaudiologia. Não, eu digo, quando se aprende esse hábito de franzir a testa? Isso. Assim, Robson, a gente tem que começar isso precocemente, tá? De que forma? Eu tô com, por exemplo, eu tô com 26 anos e eu tenho o hábito de estar franzindo a minha testa. Então, eu faço relaxamento dessa musculatura através de exercícios circulares, por exemplo. Vou relaxando a musculatura. Com a mão? Isso. Fazendo bolinhas assim na testa. E eu vou para frente do espelho e vou fazer assim. Thais, eu quero que você leia um livro para mim, com toda a entonação, todos os movimentos corporais, sem mexer a tua testa. E daí é através do treinamento que a gente faz isso. A gente na frente do espelho? Isso, exatamente. Mas tem que ser bem escondido, né? Para o pessoal não chamar de louco. Exatamente. E lá tu vai tentando ver
todos os vícios que você tem de face, de expressões faciais, e vamos tentando criar o fortalecimento dessa musculatura para que isso não aconteça. E a conscientização também dessa pessoa para que ela consiga relaxar na hora que ela esteja falando ou qualquer outra coisa. E aí a pessoa passa a se auto-exercitar, passa a se literalmente curar desse problema que, segundo o Geraldo aqui, na área da estética. Como o fono pode contribuir junto às escolas? Então, a fonoaudiologia, ela não é uma área da saúde. A fonoaudiologia, ela é uma área da educação. Então, assim, a gente está na área da saúde devido a algumas coisas levarem a gente para a área da saúde, atender pacientes de uma forma mais clínica, né, com pacientes disfágicos, né, ou dificuldades de língua, lábios e bochechas. Na fonoaudiologia educacional, a gente não pode fazer um atendimento direcionado dentro de sala de aula, por exemplo. Fonoaudiologia que trabalha dentro de escolas é através da orientação e através de projetos, junto com a equipe pedagógica, para poder alcançar um objetivo específico dentro dessa sala de aula. Por exemplo, educação infantil. Muitas crianças fazem uso de bico, de chupeta e de mamadeira. O uso do bico e da mamadeira ocasiona uma dificuldade muito grande de fala. E não só de fala, também tem a questão da face também ser hipotônica, e com isso também vem aquela questão de baba, né? E com isso também tem a questão da arcada dentária dos dentes que vêm todos tortos. Então, através de um projeto, junto com a equipe pedagógica, que é o reforço desse tipo de tratamento, a gente trabalha a conscientização para a retirada desse bico, para a retirada dessa mamadeira, né? O bico é aquilo que falam mesmo que é um problema ele é um sério para uma criança? Exatamente, Robson. Assim, é claro que tudo depende do grau e intensidade que isso acontece. Se a criança chupa esse bico todos os dias e com uma intensidade de força, vamos dizer assim, ela pode ocasionar uma alteração, tanto na arcada dentária, como também no céu da boca. Já se esse bico, essa criança chupa 1 hora por dia, sem força, só aquele de canto de boca, ela não vai ocasionar uma alteração significativa. Aquele bico que diz, esse aqui pode chupar porque é um formato anatômico, vai lá no céu da boca, que coisa. Então, ele pode ou é... É mito. Isso é coisa que as empresas criaram para poder estar vendendo. Tá? O bico bom é aquele de quando era criança, aquele bola, aquele que é uma bolinha na ponta, que eles dizem que é errado, mas que na verdade está totalmente certo. Por quê? Porque esse bico bola, ele não deforma o céu da boca, devido a ele ser bola, ser redondo. E como depois da bola tem aquele caninho, né? Isso. Aquele caninho, ele é redondo, ele não é achatado como aquele outro ortodôntico. Isso. E esse redondinho, ele faz o filamento de língua. O que é? Ele faz um caninho na língua. Isso. E esse caninho de língua a gente precisa para engolir, para falar algumas coisas. Então, é como se estivesse fazendo exercício. Ele também vai ocasionar os problemas dentários, mas já vai estar ajudando um pouco mais do que o outro, que é só para poder... Então, na verdade, o maior mito que eu acabei de ouvir aqui nesse programa da minha vida é aquele bico anatômico recomendado por médicos, que ele é largo, que é uma tala, não é um cano, que é virado a ponta para cima, lá no céu da boca, coisa que dizem que custa 3, 4, 5 vezes mais do que aquele baratinho. É o contrário, aquele estraga. Exatamente, é o contrário. Tem que ser o bico bola, né, material silicone, daqueles branquinhos, não mais do amarelo, como antigamente, pela questão de higiene também, né? Mas o branquinho mais barato é o melhor. A questão de nascimento dos dentes aí... tem influência? O fono também trata disso? A gente não trata da dentição em si, né? Mas como a gente tem uma relação muito grande com a parte da orto, da parte dos dentistas, a gente trabalha com uma forma de prevenção, né? Visto que esse trabalho não é feito, então assim, se os dentes estão alterados, algumas letras da criança também vai ter dificuldade para falar, a gente também acaba tratando os dentes de uma forma invasiva, vamos dizer assim, né?
no lugar dos Sim. dentistas, mas para estar prevenindo também algumas alterações. Tem a pergunta do ouvinte de Braço do Norte que trata a respeito do seu filho. Meu filho troca o P com o B, o T com o D, o F com o V e está na 3ª série. O que eu posso fazer? Ok. Tem que começar a fono ontem. Por quê? Porque essa criança ela tem o que a gente chama de trocas sonoras por pares sonoros. Então, T e D, P e B, T e D, V por F, S por Z, X por Z, e assim vai. O que acontece? Isso são os fonemas surdos e sonoros. O P e o B, ele é produzido no mesmo lugar. Só que um tem que ter um pouco mais de força e o outro tem que ter menos força. Então é questão de conscientização e também de colocar um pouco mais de força através da impostação. Então é isso que tem que ser feito. Tem que ir para a fono, porque como ele está na 3ª série, isso está ocasionando alguma influência na aprendizagem dele, principalmente na escrita e na leitura. Isso é muito comum? Muito comum. Muito comum. Existe também os casos de que a alteração da fala está interferindo na aprendizagem, ou tem aqueles casos que a criança sabe falar palhaço adequadamente, a bola adequadamente, porém, na hora de escrever, ela não consegue fazer isso. Ela não conseguiu fixar direto esse fonema. Ah, tem isso, da pessoa saber... Tem o contrário, né? A gente escreve... A gente fala errado, isso para quem nasceu no interior. Falar, por exemplo, eu nunca aprendi a falar cenoura. Ele fala cenoura. Nunca aprendi a falar arroz. Fala arroz. Mas o escrever, a gente escreve correto. Isso, exatamente. O inverso também acontece de falar correto. E escrever, falar errado e escrever errado. Ou falar correto e escrever errado. Isso, exatamente, acontece. Por quê? Porque essa criança não teve apropriação, que a gente chama, da escrita. Então, a gente precisa trabalhar muito essa escrita dessa criança através de atividades lúdicas, por exemplo, para que ela consiga produzir, saber que o P de pato é o P de pato, o P de papai é o mesmo que tem que estar lá escrito. Troca com o B? Isso. Geralmente é P por B, T por D, F por V, S por Z, CH por J. Os alemães ali do Braço Norte que falam, o Brasil. Não, é o português, né? Não, troca o B pelo P. Aí falam Brasil. Aquela não é o regionalismo. Por exemplo, a minha filha me disse, o pai fala errado, o pai fala gatinho. Eu falo gatinho sem saber que está certo na minha cabeça. E ela disse que o certo é gatinho, com TH. Não é essa questão de regionalismo também. Tem muito a ver questão de regionalismo, da comunidade que você está inserido. É algo muito assim, Robson, que eu acho uma coisa muito interessante, na verdade. Não é engraçado, é uma coisa interessante. Eu atendi uma criança que ela era do Barracão. E lá o R é muito forte. Claro. Barracão. Né? Barracão. E também tem a questão do LH. É telha, que a gente fala. Mas para eles é teia. É teia e teia. Ele está falando errado? Eu não considero isso errado, porque a comunidade dele fala teia. Sim. E a gente não perde mais. O Barracão, o São Miguel, onde eu nasci, são comunidades de italianos que são características da fala. Exatamente. Então não tem como eu intervir. Aliás, tem como eu intervir. Mas será que é desejo mesmo dessa família? Vai no Rio de Janeiro e diz que lá eles falam o E e o S, eles não falam ES, eles colocam um I no meio. Então eles não falam mesmo. Mesmo, né? Eles falam mesmo. O carioca da gema que eles falam. Quando eu fiz faculdade, eu morava no Vale do Itajaí. Então, lá é uma torre de Babel. Lá é o X dos peixeiros, vamos dizer assim. Os peixeiros. E também tem muito a questão do pessoal de Blumenau. É muito dia, tia.
né? Então, assim, acaba ocasionando essa distorção. E quando as crianças vinham para a gente, na época da faculdade, para a gente poder ajudar nessa questão de fala, a gente dizia, não, desculpa, se você quiser, a gente até vai fazer. Vai demorar? Vai demorar muito mais. Por quê? Porque a sociedade fala dessa forma. Ela vai ser uma pessoa diferente no meio da sociedade. Mas se você deseja, tudo bem, a gente vai fazer. Só que a gente precisa da colaboração da família. A família também precisa entrar nesse processo terapêutico. A família também precisa aprender a falar correto daí. Porque ela vai ter o espelho da família. Vai para a fono, fica 40, 50 minutos, chega em casa, tem outro espelho. Uma semana falando com o pai, falando tia e dia. E não, sei lá, eu acho que não é errado, isso pelo contrário, o que deixa o Brasil ser multicultural. Mas é muito estranho assim, a gente chegar, eu morei algum tempo em Itajaí também, o X deles lá, Florianópolis, então, não vamos nem falar do Nordeste, que lá é uma outra língua, né? Meu filho sempre chega rouco da escola ou do jogo de futebol, como é que eu posso ajudá-lo? Pergunta que vem de Lauro Miller, o João Geraldo. Meu filho sempre chega rouco da escola ou do jogo de futebol. Tira da escola. É para ele gritar menos. Exatamente. É uma questão de hábito vocal. Uma pessoa que usa a voz como instrumento, vamos partir de um mais amplo para chegar nele, ela precisa ter uma certa hidratação dessas cordas vocais para que isso consiga ser de uma forma fluente, né? Porque o que acontece? A falta de água, de hidratação, junto com alguns vícios de gritar, de cantar sem aquecimento vocal, ocasiona esses calos, né? Ou esses nódulos. Ou muitas vezes a rouquidão, o que seria? Seria as nossas pregas vocais inchadas e que elas não conseguem bater de uma forma como deveria, porque elas estão machucadas e isso a voz vai sair mais rouca. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que fazer, principalmente quando é criança, é a reeducação. De que forma? Por que tu está gritando? Porque eu estou jogando futebol. Não, assim, vai lá, chega mais perto. Se não dá, faz sinal, tu vai tentar se comunicar de outra forma que não seja gritar. E durante isso, se for necessário, fazer o uso da água. Tem que tomar muita água, para que essa criança não fique rouca. A água é fundamental. Para quem trabalha com um programa de rádio igual a nós aqui, então, 1h30 todo dia no microfone também, ter um copo d'água do lado é recomendado? Isso, com certeza, Robson. E água é água, não é café, porque o café ele ocasiona um ressecamento das pregas vocais. Isso vai dificultar e vai facilitar ainda mais essa questão dos calos mesmo, né? De ele estar se batendo devido ao ressecamento. A questão da postura também na cadeira, também, né? Vai fazer com que, se você tem a perna cruzada, você não vai ter uma projeção vocal muito grande. Tem uma boa postura de tronco para que você tenha mais projeção, para você não precisar gritar. Tudo isso são hábitos que você precisa ter para ter uma qualidade vocal. Professor, então, em sala de aula? Professor em sala de aula, Robson, assim, é complicado, tá? Porque o que acontece? Além dos alunos, 30, 40 alunos... Tem bagunceiros, isso. Tem o externo. As nossas escolas hoje, todas que eu visito, tem ruído ao redor. Muitas vezes as escolas têm aula de educação física no centro da escola e isso interfere todas as janelas, o barulho de todas as escolas. A questão do pó do giz também acontece, questão dos ventiladores, dos ar-condicionados, tudo isso influencia. Então, assim, é necessário fazer fono para a gente fazer essa questão de reeducação da voz, tá? Para eliminar alguns hábitos, como, por exemplo, eliminar o café e o suco para tomar mais água, fazer com que esse lanche seja não de pão e nem de bolacha e nem de bolo, que seja um lanche leve com alguma fruta para poder hidratar o corpo também. Então, são vários hábitos que são necessários ter. Mudanças de hábitos. Ao longo dos 30, 40 anos que uma pessoa fica dentro da sala de aula, acaba perdendo a voz? Uhum. A voz é uma coisa que pode perder? Com certeza.
E quanto mais rouca, mais rouca, algum problema é. A rouquidão é o primeiro sinal de que alguma coisa está errado nas suas pregas vocais. Então, assim, se eu estou dando aula, eu dou 4 horas aula por dia. Chega no final, já estou rouca. Vamos fazer um exame de pregas vocais, uma videolaringo, para ver como é que tá as tuas pregas vocais. E vamos fazer fono, para mim poder te ajudar a fazer o quê? A abrir mais essa boca, te ensinar a articular melhor essas palavras, que é uma forma de tu não estar gritando. Porque o que acontece? Se você articular melhor, você não vai precisar gritar. Então, é isso que eu acabo ensinando aos professores. Além da mudança dos hábitos, tem umas técnicas de articulação, de impostação de fonemas, que vai auxiliar esse professor a projetar um pouco melhor essa voz e impedir com que ele ocasione ele força muito essa voz. Essa questão dos professores, eu sempre tenho muitos professores e professoras que nos ouvem aqui. Eu agradeço sempre a audiência de todos eles. Se tiver algum exercício que o professor pode fazer em casa, qual seria? Então, assim, início de aula, é necessário a gente trabalhar a questão da articulação. Então, vamos trabalhar o A, E, I, O, U. A gente não precisa falar de uma forma muito alta. A gente precisa só fazer a movimentação de lábios. A, E, I, O, U. Ótimo, então tá. Você já fez isso? Começa grande até terminar no U, bem pequenininho. Isso, ou também ao contrário. A, E, I, O, U, né? Tanto ascendente como descendente você pode fazer. Outra questão é vibração de lábios. Por quê? Você está alongando os lábios. A gente precisa dos lábios para poder falar alguns fonemas. Mobilidade de língua. Isso tudo são exercícios de aquecimento vocal. Isso o professor pode fazer, inclusive, com os alunos, né? Exatamente, com certeza. Isso não vai levar muito tempo. Leva 10, 15 minutos no máximo, tá? Os professores que eu acabo atendendo, eu digo para eles ir fazendo no caminho. Daí eles dizem, eles vão pensar o quê? Eu disse, não, o que a sociedade... O que a sociedade vai pensar não importa. O que importa é a tua saúde. Você falou em falar alto. Numa cidade italiana, é igual aqui em Orleans, que vão numa festa e tomam vinho. Essa gritaçada que os italianos fazem, num final de semana, quem não é acostumado pode perder a voz? Pode, com certeza. Principalmente com o uso do álcool. Porque o que acontece? O álcool, ele ocasiona um efeito... De aquecer a palavra é o contrário? Isso! Nossa Senhora! Teve um show, Robson, que eu fui, que no meio do show o cara tomando uísque. Eu disse, meu Deus, esse cara não sabe nada de voz. Não sabe nada. O pessoal que é profissional faz isso. Por que, Robson, que a gente não recomenda? O álcool, ele ocasiona um efeito anestésico na tua garganta. Então, assim, se tu tá com uma dor de garganta e você quer fazer o programa, vai lá, toma uma dose de uísque puro. O que vai ocasionar? Ele vai adormecer a tua garganta. E tu vai falar o programa inteiro. E ainda vai cantar uma música no final, como diz o outro. Mas depois que passar o efeito desse álcool, tu vai ficar muito mais rouco. A pessoa não vai perceber o problema que ele está inserido. Isso, exatamente. Então, por isso que muitas vezes as meninas, ou os meninos que vão para a balada, chegam rouco em casa, acabam ingerindo álcool e com a competição sonora de todo o barulho que tem no ambiente, acabam falando um pouco mais alto e acabam ficando rouco nesses momentos. E daí, reidratando, porque o álcool também ele ocasiona um ressecamento das pregas vocais, tomando bastante água, muitas vezes já é o suficiente. Eu imagino que o pessoal, eu já vi, uma pessoa durante a caminhada fazendo um discurso, subiu lá em cima do caminhão, fez um discurso e no outro dia estava sem voz. Nada. Ou então com a voz bem fininha. O que aconteceu? O que aconteceu foi um esforço vocal. Provavelmente ele já tem algum problema, Robson, de pregas vocais, tá? Ou ele estava num processo alérgico, ou num processo de infecção, né? Alguma amidalite, alguma coisa relacionada. E como ele fez um esforço muito grande para estar falando, ele ocasionou essa rouquidão. Não é esforço, assim,
fazer um discurso de 15 minutos gritado, literalmente. Isso, ele faz esse esforço vocal que a gente chama. Isso se chama esforço vocal. Ah, certo. Isso. É um esforço extremamente concentrado e chega a perder a voz. Isso, exatamente. O que se faz quando perde a voz? Então, no primeiro momento é necessário procurar um médico para saber o porquê que isso está ocasionando. Pode ser um nódulo, pode ser um pólipo, ou às vezes pode ser uma infecção, né? E daí muitas vezes tem que entrar com os antibióticos ou algum outro tipo de medicamento. E depois, se isso for frequente, e dependendo do resultado que der nesses exames, procura uma fonoaudióloga para estar podendo reabilitar essa parte. Chegou aqui, é verdade que a chupeta atrasa a fala? Atrasa? É verdade que a chupeta atrasa a fala? Então, assim, depende de caso para caso, Robson. Acho que não é uma coisa que a gente possa estar generalizando. Não que a chupeta vai ocasionar o atraso de fala. Mas o que acontece? Por que essa criança ainda está com o bico na boca? Ah, porque a família acha bonito, porque a família mima essa criança, porque a família super protege essa criança. Ah, então não é a chupeta que está ocasionando a dificuldade de fala. É a super proteção da família que não está deixando essa criança falar. A chupeta, ela pode influenciar na fala, mas de uma forma de trocar a fala, trocar os fonemas, em vez de bala, fala pala. De falar errado mesmo, mas não que a chupeta vai fazer com que essa criança não consiga falar. Não é isso? Tem um momento da vida de uma criança que é muito bonito, quando ele ainda fala errado. Eu, como avô daqueles que deseducam, eu sempre disse para minha filha, olha, deixa falar errado que é bonito. É comum isso em família, estraga muito, chega a ser deseducação. Isso. Igual o meu caso. É deseducação, Robson. Porque assim, a gente não quer uma criança que vire adulto falando errado. Então, por que a gente muitas vezes tem que forçar esse tipo de hábito na fala da criança? Ele fala dedeira, ai que bonitinho, o filho continua falando dedeira. Tá, mas se você pensa assim, quando ele tiver 8, 10 anos, tu quer que ele continue falando dedeira? Eu não quero. Então, por que você ensina errado? Ensina o certo, para depois você não passar problemas, não ter essa certa dificuldade. E muitas vezes o que acontece? Criança é esperta, Robson. Criança, ela dá show em nós. Ela sabe quando ela está chamando a nossa atenção. E criança gosta de chamar a nossa atenção, porque eles querem atenção. Então, se ele percebe assim, o vô gosta que eu falo quando eu digo que eu tenho um calo amarelo. Então, quando eu vejo o vô, eu sei que é carro amarelo, mas eu vou falar calo amarelo porque eu quero agradar o meu vô, para o meu vô fazer isso, meu vô fazer aquilo. E aí o vô vai me dar um chocolate. É bem isso aí mesmo, Robson. Então, a gente acaba assim, muitas vezes deixando eles não crescer. É muito doído ouvir falar isso, mas é verdade. É verdade. Você falou em ar-condicionado. O ar-condicionado é um problema para vós? Ele resseca as pregas vocais. Num mundo onde está se vivendo dentro de ar-condicionado. Usar água. Muita água, Robson. E se você trabalha com a voz... Não tens ar-condicionado no teu carro? Aham. Não tens na tua casa? Com certeza. Tens no teu trabalho? Isso. Quantas horas por dia você fica no ar-condicionado? 8, 10 horas, vamos pensar assim. Ainda mais. Então, quem costuma dormir com ar-condicionado, quase 24 horas, né? Isso, exatamente. Então, assim, Robson, tem uma diferença de você estar num ambiente com ar-condicionado usando a sua voz e daquela que você está no ambiente com ar-condicionado e que você não está usando a sua voz. Se você está usando a sua voz, você está ressecando junto. Porque, querendo ou não, quando está falando, tu já está desidratando a sua prega vocal, se você não está ingerindo água. E com o ambiente seco, que é isso que o ar-condicionado acaba ocasionando, que é tirando a umidade do ar, vamos pensar assim, daí mesmo que influencia nessa voz. Júlio, purificação. Até quando meu filho pode chupar? Até quando meu filho pode chupar chupeta e mamadeira? Mamadeira, nós falamos da chupeta, né? Uhum. É a mamadeira. 2 anos de idade.
Estudos psicológicos, estudos de fono e estudos de comprovação científica. 2 anos de idade. Para não começar a afetar o emocional dessa criança. Como se fosse um vício, um apego mesmo. Nós falamos muito de voz. Chega aqui a pergunta: o que é um aparelho auditivo ou prótese auditiva? Auditiva é a audição, no caso do ouvido, né? Isso. O aparelho auditivo ele vai ocasionar uma amplificação do som. É como se fosse uma caixa de som dentro do nosso ouvido. Aparelho auditivo é a orelha. Isso, exatamente. É aquele que a gente coloca aqui dentro do ouvido ou aquele que vai atrás do ouvido. Aquilo é um problema sério, novo, moderno, utilizado não só pelas crianças, mas quanta gente que eu vejo andando na rua aí. Principalmente idoso. Aos idosos também. Porque assim, ó, Robson, com o avançar... Não, eu falo do iPhone, do aparelho celular, do pessoal que está no mundo deles, ligados no celular, ouvindo sabe Deus o quê. Isso. O que acontece? É diferente do idoso que tem aquela... Isso. Depois de muitas brigas e muitas comprovações científicas, os aparelhos telefônicos e também todo tipo de aparelhos novos que está chegando no mercado não consegue atingir mais de 80 decibéis. Por quê? 80 decibéis é um som considerado muito alto. É, por exemplo, o som da minha fala, só que como ele está dentro do ouvido, ele está muito mais direcionado, esse som. E se você ficar 8 horas por dia com esse tipo de som, você pode ocasionar uma lesão auditiva e ficar surdo. Leve, moderado, grave ou profundo. Esse tipo de perda pode ocasionar. Então, por isso que os equipamentos... Essa lesão, ela é progressiva? Vamos dizer, eu posso ter um pouquinho hoje, vai aumentando... Ou eu ouvi, não deu nada, começa do zero de novo? Não, ela é progressiva. Ela é progressiva. Por isso que existem muitas pessoas idosas surdas. Porque com o avançar da idade, tudo vai envelhecendo. Até o ouvido vai envelhecendo. Dentro do nosso ouvido, a gente tem uns pelinhos. E esses pelinhos, com o avançar da idade, eles também vão caindo. Então, assim, tem pessoas idosas que a gente tem que gritar, ou pessoas idosas que chegam a colocar o aparelho, tem que colocar o aparelho auditivo. E esse aparelho auditivo, qual é a função? É aquele pessoal que tem um ponto do lado Isso, exatamente. A função do aparelho auditivo é a amplificação do som. É configurado esse aparelho de acordo com a necessidade de cada pessoa. E assim, tem pessoas que têm perda auditiva nos sons numa faixa de frequência de 500 mil Hz até 12 mil Hz. Vamos amplificar só nessa parte. Existem aqueles que têm dificuldade para perceber o som numa faixa de frequência de 4 mil a 8 mil Hz. Então, a gente vai levar só de 4 a 8 mil Hz. Então, assim, através da audiometria, que é aquele exame que a gente verifica a quantidade de som que essa pessoa está escutando, a gente configura o aparelho auditivo. A gente faz essa pessoa escutar aonde que não está escutando. E a prótese auditiva? É a mesma coisa. Prótese e aparelho de amplificação sonora é a mesma coisa. Você falou em pelos dentro dos ouvidos, né? E eu vejo quanta gente arrancando com uma pínsula ou... Isso, mas assim, cortando. Esse pelinho não é esse pelo que está aqui externo que a gente consegue enxergar. Ele é um pelo dentro de orelha média, que se chama, que ele está mais para trás, a gente não consegue enxergar, porque ele está dentro do sistema auditivo. Ele está atrás do nosso tímpano, que está chegando quase lá no cérebro. Com o aparelho auditivo, a criança começa a falar imediatamente mesmo? O Júlio pergunta isso. Isso. Por quê? Porque a criança começa a ouvir. A partir do momento que você consegue ouvir, você consegue falar. Existem muitos casos de crianças com atraso de linguagem que não falam devido a uma perda auditiva. Então, assim, através da avaliação de fono, uma avaliação mais formal, de uma audiometria, ou muitas vezes um BERA, é feita uma avaliação e visto se essa criança escuta ou não. E daí a gente sabe, essa criança não escuta, então vamos colocar o aparelho e vamos estimular essa criança para falar. Agora, tem aqueles casos de crianças que escutam e que não falam. E daí a gente faz a investigação e a gente começa a terapia e consegue, tem bom desempenho.
Você quer dizer que a fala não é uma coisa inerente ao ser humano, ela é uma coisa inerente à audição? A audição e principalmente a questão neurológica. Para a gente conseguir falar, é algo muito complexo e a gente pensa que é algo muito simples. A gente aprender a falar significa que o nosso cérebro está maduro para esse tipo de informação. E a gente tem um marco que, até 1 ano de idade, esse cérebro tem que estar maduro para essa criança começar a falar. Porém, quando esse cérebro tem uma lesão neurológica, devido a uma paralisia cerebral, alguma síndrome, ou alguma outra deficiência de caráter neurológico, ou uma privação sensorial, que pode ser auditiva e visual, essa criança pode ter um atraso de fala. Ou muitas vezes não falar. Pode até não falar. Pode. Se essa criança tiver uma lesão em hemisfério esquerdo, principalmente, essa criança vai ter muita dificuldade para falar, ou muitas vezes não vai falar, porque o hemisfério esquerdo está relacionado à linguagem. Essas palavras difíceis, lesão no hemisfério esquerdo. Bater a cabeça do lado esquerdo, é isso? Um machucadinho dentro do nosso cérebro, na parte esquerda. E isso pode ser esse machucadinho pode ser de uma batida, inclusive? Pode, tem as questões de traumatismo craniano. Que cuidados eu preciso ter com o aparelho auditivo? Principalmente, manutenção. Sem manutenção não se faz nada. Através da manutenção... Manutenção quer dizer limpeza mesmo? Além da limpeza, visitar a fono e fazer o acompanhamento para verificar se está ouvindo ou não. Eu sou do tempo, e eu tenho que falar isso, embora tenha a idade das minhas filhas, mas eu sou do tempo na escola de ter o pelotão de higiene. E isso era uma coisa assim, que se fosse hoje ia todo mundo preso, ia professor, ia o pelotão e todo mundo. Que era mais ou menos assim, colocava todos numa fila na sala de aula, na rua, e tinha alguns alunos que passavam olhando se a pessoa estava limpa. Olhava dentro das orelhas, o cabelo, se tinha piolho, nos pés, a gente andava descalço. Era uma coisa assim, meia hitleriana. Mas num tempo que também não se tinha noção, não se tinha rádio, não tinha um fono dando essa explicação. A pergunta é mais ou menos a seguinte: como é que se limpa um aparelho auditivo? Eu com 45 anos eu tomo banho todo dia. Mas eu estou falando com uma fono. É verdade a história do cotonete? Isso. Que não pode? Não pode. Cotonete não se pode usar. Como é que eles vendem na... É o comércio, né, farmácia. Robson? É o comércio. Assim, não existe nada que diz assim, não posso usar. Mas é uma briga muito grande entre otorrinos, tá? Otorrino é o médico de orelha. Isso, otorrinos e essas fábricas. Porque o que acontece? Estas hastes de algodão, os cotonetes, quando a gente vai limpar o ouvido, muitas vezes a gente não limpa. A gente está empurrando essa cera lá para o tímpano, e essa cera lá no tímpano, ela vai fazer uma muralha. Fazendo essa muralha, o tímpano não vai funcionar. Porque para a gente escutar, o tímpano tem que ir para frente e para trás. E quando isso não ocasiona, a gente tem a sensação de que está surdo. Surdão, né? Então empurrou. E outra questão, Robson, é que tem pessoas que não têm discernimento de saber o ponto correto de colocar o cotonete. E acabam perfurando a membrana timpânica. Acabam mesmo ocasionando uma lesão. Então, por isso que é importante não fazer uso disso. Se a pessoa tem um certo discernimento e consegue fazer o uso do cotonete só na região da entrada, não tem problema. Mas tem pessoas que vão muito além disso, Robson. Tem gente que usa prego. Prego, chave, caneta Bic. Eu já vi de tudo nessa vida. Então, um palito de dente, palito de fósforo. Tudo quanto é coisa que dá para entrar no buraco do ouvido, eles acabam colocando. Então, isso não pode. O que a gente sugere? Fazer o uso do ouvido com a ponta da toalha após o banho. Você pega a pontinha da toalha e passa pelo ouvido. O que saiu, saiu. O dedão, o banho. A cera, ela é muito importante para o nosso sistema auditivo. Ela ocasiona uma barreira para que os bichinhos, mosquitinhos,
né? Por exemplo, as varejeiras, por exemplo. Oh, meu Deus. Que tem uns casos muito severos, principalmente no interior, de esses tipos de inseto colocar as larvas lá dentro. Oh, Nossa Senhora! E depois, tu só imagina o que acontece. De sair, assim, aqueles bichinhos desagradáveis dentro do ouvido. E muitas vezes, Robson, isso ser tardio e ocasionar e ter que tirar, vamos dizer, uma parte aqui do sistema auditivo devido à contaminação desses bichinhos que entraram lá dentro do nosso ouvido. Amputar? Fazer uma raspagem muitas vezes fica surdo. O Bob Marley, quando morreu, acho que tinha 174 tipos de insetos diferentes da cabeça, por aí mais ou menos. É a cultura de pessoas que não têm... Esses hábitos de higiene. Esses hábitos de higiene mesmo. Uhum. Como é que faz... Tem outra pergunta aqui, que cuidados eu preciso ter com o aparelho auditivo? Primeira coisa, então, tomar banho e limpar com a toalha, né? E depois, com o aparelho em si, para quem faz uso do aparelho, existe a lavagem, tem que lavar, né? Principalmente essa partezinha que coloca dentro do ouvido. Tem que tirar a pilha todas as noites, porque pode ocasionar essa pilha vazar, como diz o outro. E existe também a sílica, que são aquelas bolinhas que a gente encontra dentro de roupas ou de sapatos. Sílica gel. Isso mesmo. E essa sílica, ela tira a umidade do aparelho. Então, à noite, esse aparelho precisa dormir com a sílica, para tirar a umidade. Porque como ele fica atrás do nosso cabelo, né, no nosso cabelo, no nosso ouvido, ele fica úmido. Então, a gente precisa fazer essa limpeza diária para ter uma boa preservação desse aparelho. Tem um monte de pergunta aqui, não tem mais tempo. Você volta um outro dia aqui para continuar com a aula. É tanta coisa, né? Por que é importante mastigar bem? Qual a diferença? Vamos fazer aí como última pergunta. Tá. Qual a diferença entre respirar pelo nariz e respirar pela boca? Isso. Respirar pelo nariz, por quê? Para ter melhor controle e higienização desse ar. Tu consegue o quê? Pelos pelos do nariz, você consegue limpar esse ar quando ele está entrando. Então, é uma forma de estar purificando. E quando entra diretamente pela boca, você não consegue fazer esse filtro do ar. E você acaba fazendo o quê? Tendo muitas infecções, porque com isso também vem entrando algumas doenças, por exemplo. O vírus mesmo, né? Então, por isso que é importante respirar pelo nariz. Tem uma série de outras perguntas que chegaram aqui e eu agradeço sempre ao pessoal da internet, que são meus parceiros aí e me ajudam na construção desse programa. Não raro, esse programa chega a 20 mil visualizações na página num único dia, o que dá o crédito aí para, nesse momento, nesse horário, e não só nesse momento, nesse horário, nessa emissora e nessas emissoras aqui da região sul, ser o programa de maior audiência. Agradeço a todos, muito obrigado. E aí chegam as perguntas de Gravatal, de Lauro Miller, de Orleans, te cumprimentando todos pelo trabalho que você faz. Você trabalha onde hoje? Na APAI de Orleans? APAI de Orleans e Gravatal. Para quem quiser te procurar para aprofundar esses assuntos aí que nós conversamos. Eu tenho um consultório aqui na rua 15 de novembro, no edifício Santo Antônio, sala 4. Santo Antônio, sala 4. Isso. Telefone, como é que é? 9624-0296. Se você, quem não lembrar, entra na internet, lá no Face, tem lá tudo certinho. Isso, exatamente. Taice Figueiró de Biase, né? Isso. Manda um abraço para o teu pai. Como é que está o teu pai? Tranquilo? Nossa, está super bem. Amigo nosso, muito obrigado. Taice, muito obrigado a você, querido ouvinte. Conversei aqui com muita satisfação com Taice Figueiró de Biase. Ela é fonoaudióloga, vencedora do prêmio Lúcia Librelato, segundo ano, né? Segundo ano. Muito obrigado aí por sua audiência, viu? Por sua audiência, os ouvintes, muito obrigado pela sua fala. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, e Deus quer, porque Deus sabe que a gente é gente do bem, só quer o bem dessa terra, conversando com alguém igual hoje, que deu essa aula, Taice, aqui para nós, tendo uma verdadeira aula. Até amanhã, forte abraço, fique com Deus, tchau. Personalidades que, através de suas histórias, empresas, serviços e trajetórias de vida, fazem desta região um lugar especial.
Você acompanhou pela Guarujá Café com a Guarujá. Apresentação Robson Lunardi.